Marco, muito obrigado, né, de novo por estar aqui com a gente. De nada. Ouvir você desde 99, conversar contigo é muito legal. Da mesma forma, é sempre um prazer falar com os nossos amigos e amigas em todo o Brasil, porque, João, em primeiro lugar, quero agradecer o convite seu e do Enzo Bacarin para participar desse bate-papo no WrestleManiacos e expressar a minha gratidão, não apenas minha, mas do Roberto Figueiredo, Lívio Reis, de toda a WWE, pelo trabalho que vocês fazem divulgando o wrestling Uhum, em todo o Brasil. É um trabalho muito, muito importante. E se hoje nós temos essa popularização do wrestling no Brasil uhum. inteiro, devemos agradecer a pessoas como vocês, ok? O nosso muito obrigado. E assim, é o que eu falei, é muito engraçado a gente estar numa posição e eu comecei a vasculhar na minha mente onde eu te achava, porque é, Aham, é, o Figueiredo eu conheci um pouco mais à frente lá no Speed, assim como o Lívio aham. também um pouco mais à frente, mas você tem uma memória muito lá, mais até, talvez até afetiva. E Ah, como que obrigado. que o jornalismo chegou até esse gaúcho? Bom, a minha história, eu acho que o jornalismo no meu coração começou quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Uhum, Eu sempre gostei muito de escrever. Eu era um adolescente tímido e com uma grande imaginação. Eu era aquele bichinho esquisito, não era enturmado, na uhum, minha, mas sempre me fascinou as histórias ao meu redor. Isso foi uma uhum, coisa que sempre me chamou a atenção desde a minha adolescência, vendo meus colegas, meus professores, a minha rua. E na minha cabeça de adolescente, era um mini jornal que já estava se transformando, né, aos poucos, né, crescendo dentro da minha mente, né? uhum, Mas quando eu fiz o vestibular, a minha primeira opção foi o jornalismo. Eu fiz jornalismo sem contar para minha mãe, porque a minha mãe queria que eu fosse engenheiro, porque, segundo ela, jornalista morre de fome. uhum, Passei na PUC em Porto Alegre, isso em 1982. uhum, Depois de muito tempo, criei coragem, contei para ela que tinha passado no jornalismo, primeiro semestre uhum. na PUC no Rio Grande do Sul. A minha mãe teve um ataque. Meu pai ainda era com o coração. Não, deixa o menino, ele gosta. Não, 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 não. Me obrigou, minha mãe me obrigou a fazer o vestibular para engenharia. Eu disse, Uhum. tá bom, fiz. E para o meu azar, passei. Cursei um semestre de engenharia paralelo ao jornalismo, mas o meu coração estava no jornalismo. Após um semestre, fiz uma reunião de família e disse, mãe, olha, eu vou ser um péssimo engenheiro. E Entendi. porque eu sou um jornalista trabalhando, e você é um jornalista trabalhando como engenheiro. Uhum. Daí meu pai deixa ele, e assim começou a minha caminhada no jornalismo na PUC em Porto Alegre, né? Mas eu comecei cedo, sabe, João? Uhum. Porque essa é uma coisa que eu sempre aconselho aos meus familiares, aos jovens que estão entrando na universidade. Não espere se formar para experimentar a profissão. Tente entrar em contato, tente adquirir conhecimento, tente fazer contato. Só para ter uma ideia, eu no primeiro semestre peguei a lista telefônica, porque eu sou velho, viu, João? Sou do tempo da lista telefônica, hein? Aham, peguei um pouquinho, peguei um pouquinho. Peguei a lista telefônica, todos os jornais em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre, desde o jornal de bairro, jornal de sindicato, Uhum. tinha jornal, eu ligava, olha, eu sou estudante de jornalismo, vem cá e tal. Lógico que ninguém podia me contratar porque eu não tinha o diploma na época, né? Isso em Uhum. 1982, né? Sim. Até que um pequeno jornal da Grande Porto Alegre, circulação pequena, 5.000 exemplares, eles tinham um Uhum. jornalista que fazia tudo, Uhum. e o dono disse, olha, eu não posso te contratar como jornalista, mas eu posso te contratar como auxiliar, e tu trabalha com o jornalista aqui como auxiliar dele, fazendo jornalismo. E para mim foi o jornal O Destaque, numa cidade chamada Esteio, perto de Porto Alegre, pequena Uhum. cidade. E foi uma experiência maravilhosa, João, porque eu fazia desde cobertura policial, ia lá na delegacia, aquela coisa, o crime, até entrevistar o prefeito, ou futebol amador, que daí eu já comecei a despertar para o esporte, né, o meu interesse. E essa visão geral de temas foi muito importante para quando eu me formei, e eu me formei em 1986 na PUC. Foi ali que Ah, nasceu tudo. e desde lá, o esporte sempre teve com você.
É muito forte, porque eu sou, as pessoas já devem saber, né? Eu sou gremista, né? E Uhum. para meu azar, entre todos os clubes que existem no nosso Brasil, o cara que vai trabalhar comigo, Roberto Figueiredo, é torcedor do Inter. Que Então eu maravilha! tenho que aguentar um Colorado todas as semanas lá na WWE. O Lívio torce pro Galo de Minas, né? É, O Atlético. atleticano ferrenho. Também, né? Mas ele se diverte quando eu e o Roberto, ainda mais quando tem Grenal, aquela briga nossa lá de bastidores, o Lívio dá a risada, né, com nós. Mas eu comecei bem cedo, sempre fui apaixonado pelo futebol e pelo basquete e vôlei. Foram os três esportes que realmente na minha juventude me despertaram, porque eu estudei num colégio, o IPA, Instituto Porto Alegre, que eles davam muito espaço para os chamados esportes amadores, natação, ginástica, atletismo, basquete, que até eu jogava no colégio, e de lá para cá começou, né? Acompanhei o Grêmio na Libertadores, na primeira Libertadores em 1983, quando o Grêmio foi campeão, e em 86, quando eu me formei, eu recebi um convite de um jornalista muito conhecido no Sul, João Nassif, que atuou inclusive em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e ele estava indo para Criciúma, Santa Catarina, um convite da Bandeirantes, que era a RCE na época, Uhum. e formando uma equipe de jornalismo. E foi assim que eu comecei realmente no esporte, em Criciúma, Santa Catarina, acompanhando o Criciúma, né? Criciúma, o Tigre. E imaginou que esse caminho do futebol até chegar à ESPN, até chegar em Bristol. Imagina, alguém que vai cobrir o Criciúma. Você pensava chegar a ESPN, mais naquela gênese, naquele nascimento ali? Não. Não. Não, João, mas eu sempre tive na minha vida um espírito muito otimista. Eu sempre Uhum. acredito que vai dar certo. Eu sou o tipo de pessoa que o time tá perdendo de 2-0, 40 minutos do segundo tempo, ainda dá, sabe? Eu tenho esse Uhum. tipo de personalidade, né? E em 1990, eu já tinha voltado para o Sul, já estava trabalhei na RBS, em outros veículos no Sul, e estava pintando um convite para ir para o Rio. Estava surgindo uma oportunidade para ir para a Globo, no Rio de Janeiro. Uhum. Só que nesta mesma época, eu acabei conhecendo um rapaz que era dono de uma pequena produtora de vídeos aqui em Nova York. E Uhum. trabalhei com ele, inclusive, fazendo vídeos no Brasil. E ele disse, Marco, tu não quer ir para lá fazer um estágio? E eu, na época, garotão, eu tinha na época, eu acho que 25 anos de idade, né? Solteiro, ou seja, conhecer Nova York naquele tempo, se hoje já é um passo grande, naquele tempo era como ir para Marte, era uma coisa assim que a gente imaginava, porque isso Uhum. quando eu falo, é antes da internet, já existia internet, mas naquele tempo, quem tinha internet, né? Isso em 1990, era muito caro, muito difícil, e então eu vim para cá, na pura aventura, e logo depois, através desse trabalho, eu consegui ser sponsorado, ou seja, recebi o apoio para conseguir a papelada para trabalhar, primeiro com uma permissão de trabalho, e daí o processo aquele todo, para chegar no Green Card, depois cidadania. Mas no ano de 93, eu fiquei sabendo que a ESPN estava já com serviço para o Brasil, eles tinham começado em 89, né, mas que iam realmente ampliar. E em 94, eu fui convidado, fiz um teste, e daí fui convidado para ser o âncora do Sport Center. Sim. E esse Sport Center foi realmente um programa marcante, eu acho que é até um programa fundamental para o esporte mundial. Por quê? Porque ele era produzido em Londres, foi o primeiro noticiário esportivo mundial. Nós cobrimos Ásia, África, Europa e América, em um mesmo noticiário, com notícias de vários países, produção em vários países. E foi ali, João, que realmente me despertou esse interesse por vários esportes. Porque nós cobrimos desde os nossos tradicionais, a gente cobria a Fórmula 1, cobria o futebol, cobria o vôlei, mas coisas que eu, como brasileiro, nunca tinha nem imaginado. Cricket, rugby, né? Aqueles esportes obscuros, né, que pra gente naquela época, porque até então a gente só tinha Isso. show do esporte, que era o mais próximo disso, ou a grande jogada, quando teve na manchete, mas é isso, e não só, e é por isso que eu falo dessa memória, porque eu comecei a ter
a, a primeira visão de esportes americanos contigo e o saudoso André José Adler, né, na ESPN, assistindo NHL, NFL, MLB, esse esporte que até Exato. então era o máximo um trechinho, né, ali no Globo Esporte ou em algum programa. Muito é muita coisa para a cabeça no primeiro É, momento. João, eu queria aproveitar e te agradecer do fundo do meu coração por ter lembrado o nome do André José Adler. Uhum, Porque para muitos jovens acompanham o site de vocês, e talvez uhum. eles não saibam. Se hoje você assiste a NFL na TV brasileira, agradeça a André José Adler. Com certeza. Porque eu sou testemunha de que como era a estrutura da ESPN Internacional, a estrutura da ESPN Internacional era basicamente 95% futebol. Futebol. Essa era a ideia do que os americanos achavam que o pessoal queria consumir na América do Sul. É só Uhum, futebol. Bota futebol da Irlanda, futebol da Escócia, desde que seja futebol, o pessoal lá na América do Sul está satisfeito. E com muito esforço, muito trabalho, André Jade tomou a frente desse processo, convencendo a direção da ESPN americana que uhum, não, existe todo um nicho, existe todo um campo para se desenvolver esses esportes, o futebol americano, o beisebol, o hóquei sobre o gelo, o ciclismo, que eu transmiti também quase 10 anos, o Tour de France, uhum, e com o André José Adler, e na outra equipe nós tínhamos Ivan Zimmermann e o Roberto Figueroa, né, uhum, eles faziam domingo de futebol americano, e nós fazíamos o Monday Night Football, né, uhum, segunda-feira. E foi assim, eu estava fazendo o Sport Center, eu era âncora, né? E o Roberto e o André me disse: olha, Marco, eu vou ser franco contigo. Eu já convidei um monte de gente aqui, só que esses caras, e assim, nossos outros colegas, né? O uhum, pessoal só quer narrar futebol. Eu uhum, convido eles para fazer futebol americano, nenhum quer. Eu convido para fazer um rock sobre gelo, nenhum quer. uhum, Você tem interesse? Eu disse: eu tenho. Eu disse: eu tenho, André, porque a parte histórica dos esportes é uma coisa que me fascina muito. uhum, Então, foi a minha oportunidade de usar o meu jornalismo aliado à narração esportiva e trazer algo novo ao Brasil. E eu espero, sinceramente, que a geração, aquela primeira geração de telespectadores da NFL, tenha um sentido na nossa transmissão, esse carinho com o produto, essa vontade de transmitir não apenas a regra, o jogo em si, mas uhum, passar um pouquinho da cultura americana, como o americano desfruta, né? uhum, Porque eu sempre pensei assim, João, se eu for transmitir futebol, o nosso campeonato brasileiro, para o Japão, eu não devo só narrar o jogo pelo jogo em si, o gol, o pênalti, o escanteio, não, passar a paixão do povo brasileiro pelo futebol. Esse é o uhum. nosso dever como narradores esportivos, e é o que a gente tentou fazer por 10 anos, 12 anos, né, eu e o André. Sim, e aí eu quis puxar essa história porque para explicar esse teu background até chegarmos onde estamos. Como é que foi essa virada de chave para luta livre profissional, para o pro wrestling? Como é que foi esse contato primeiro com a WWE? Porque até então são esportes naquela acepção da palavra mais rígida. Agora é Uhum, um esporte de entretenimento. Como é que exato. foi esse caminho para você, Marcos, chegar até a WWE? Bom, é uma cultura totalmente diferente, né? Como você bem destacou, João, os esportes são, como o futebol americano, o beisebol, o hóquei sobre gelo, eles são mais precisos, né? Estatística, números. O wrestling, ele é emoção, Uhum, porque ele lida com um público que eu nunca havia visto por sua variedade. Geralmente, quando você faz o futebol americano, você tem mais ou menos um perfil. Agora, uhum, quando você faz o wrestling, e isso é algo que quando eu estou nas arenas transmitindo com o Roberto, eu fico realmente abismado, porque você vê assim, um sujeito grandão, todo tatuado, da cabeça uhum, aos pés, piercing,
sentado do lado de uma garotinha, com o pai dela, ela ali com a camisetinha do John Cena, do outro, uma mulher bonita, um cara de terno, ou seja, é uma variedade de público que se une naquele momento pela paixão do que acontece, por aquele fascínio do que acontece dentro do ringue. E como narrador esportivo, isso realmente é gratificante, porque os e-mails que a gente recebe, os contatos que a gente recebe, de como a gente, de certa forma, leva um pouquinho de alegria para as pessoas, de todas as classes sociais, de todo o Brasil, isso é realmente emocionante, sabe? Você poder tocar aquela vida daquela pessoa por um momento, é algo realmente gratificante, eu sou muito grato por essa oportunidade. E como é que foi esse primeiro contato como narrador? É diferente narrar luta livre de outros esportes? Ou se você já narrou o esporte, você vai dentro da luta livre com facilidade? Tem essa diferença muito grande ou para você, no caso, foi tranquilo? É diferente. Existe uma técnica, Uhum. basicamente ela é a mesma em todos os esportes. Porque um esporte, quando você narra esporte, é como você correr a maratona. Você não Uhum. corre 42 quilômetros, saindo a 1.000 nos primeiros 3 quilômetros, você não vai durar até o final. Então, existe toda uma onda. Você prepara aquele grande momento e você leva a audiência junto. Você tem que saber o momento de acalmar um pouco na hora que você levanta. E para isso acontecer, você tem que ter um grande parceiro. E no meu caso, eu sou grato, eu tenho o Roberto e o Lívio, os dois são Uhum. grandes parceiros nas narrações. Quando eu fui contratado, isso foi em 2009 que eu fui Uhum. contratado, né? Em 2006, a ESPN resolveu transferir o departamento todo para São Paulo, né? Encerrou as atividades aqui nos Estados Unidos, inclusive eu e o André, nós fizemos a última apresentação da ESPN Internacional, foi no Pro Bowl de 2006, nós fizemos o Uhum. Super Bowl, eu e o André, e depois a gente fez o Pro Bowl, uma noite de neve lá em Bristol, e encerramos a narração. Depois eu passei pelo canal Speed, outros canais, e em Uhum. 2009, do nada, eu recebi um contato do diretor, que é o scout da WWE, eles entraram em contato com a ESPN, porque eles antes faziam a narração em São Paulo, mas Uhum. eles gostariam de centralizar toda a produção mundial aqui em Stanford, e estavam Uhum. procurando narrador brasileiros que fosse recomendado pela ESPN. E, para minha felicidade, os meus colegas, meus chefes lá, me encaminharam o meu nome, eu fiz teste, sugeri o nome do Roberto, nós fizemos teste juntos, os dois foram aprovados e começamos. Só que a transição para o wrestling, nós tivemos, durante o nosso treinamento, na nossa primeira WrestleMania, que foi em Dallas, nós Uhum. tivemos uma reunião bem grande com os diretores, e o Michael Cole estava lá, né? Uhum. E uma coisa que eles deixaram muito claro, e eu acho que é uma coisa algo muito inteligente da WWE, eles nos apresentaram o seguinte panorama: nós temos um produto que é a WWE, e o mercado internacional, ela está sendo transmitida para 180 países, tem que ter as suas peculiaridades regionais ou nacionais. Ou seja, o jeito que você narra o wrestling para o Japão é um jeito. A maneira que você transmite o wrestling, a WWE, para a América Latina, não só para o Brasil, mas para países de língua espanhola, é outra. Nós somos muito mais calientes, sabe? Uhum. Coração, essa coisa de... e os japoneses, os alemães são mais técnicos, sabe? Uhum. Golpe, 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 narração. Eles não são tão como nós. Nós não, colocamos humor, é uma piada, eu brigo com o Roberto, aquele Uhum. choque. Uhum. E essa é a técnica que nós tivemos que desenvolver. Porque quando você está narrando futebol americano, raramente você tem uma discussão com o seu companheiro, tá errado, mas isso é parte do wrestling, do entretenimento, tem que ter isso, essa. Porque o nosso público uma hora está concordando comigo, ou está dizendo o Marco não sabe nada, ou está concordando com... Existem os campos, né? Ah. Batalhando. Mas foi uma transição, eu não digo fácil, mas rápida, porque junto com o estudo, com a história do wrestling, eu acompanhava alguma coisa, não tanto como o futebol americano, né? Uhum. Porque eu estava muito voltado aos esportes americanos lá na ESPN, né? Eu fazia o Uhum. beisebol, fazia a NFL, fazia o hockey.
Então, meu tempo realmente era tomado por aquilo. Mas eu sempre fui fã do Undertaker, Macho Man Randy Savage. Eu sempre teve alguns wrestlers que eu, por simpatia, eu sempre acompanhava, né? Então, isso me facilitou bastante na transição de narrar a NFL para narrar o wrestling. E isso foi importante porque você falou uma coisa que a gente sempre conversa, que é a questão da localização, né? A gente está aqui no Brasil e você falou de como você atinge as pessoas de vários locais, né? A época, por um tempo no esporte interativo, hoje na Fox Sports. Tem alguma mensagem que você lembra de alguém assim que chegou e fã de luta livre que te tocou, que te chamou a atenção? Olha, são tantas, João, que Hum, seria difícil destacar uma, mas nós tivemos um rapaz, eu não vou dizer o nome dele, né, mas um tudo rapaz bem. do Sul, ele é cadeirante Uhum, e ele estava indo para uma operação muito séria, um grande risco, uhum, e através do Lívio Reis, nós ficamos sabendo que a vontade dele era receber uma camiseta ou boné, alguma coisa da WWE autografado por nós. uhum, Então eu, Roberto e o Lívio, né, nós preparamos uma jaqueta, camiseta, toda, né, um uhum, equipamento da WWE, assinamos, colocamos mensagens de apoio, mandamos para ele, e graças a Deus deu tudo certo, ele teve uhum, sucesso, a cirurgia que ele submeteu, continuamos em contato, mas a, a possibilidade de você, num pequeno gesto, você dar um apoio para um ser humano num momento tão difícil como aquele, é uhum. uma bênção, sabe? É uma bênção. E muitas vezes eu fico pensando o que eu fiz para merecer tanto, sabe? Porque eu sou muito grato por tudo que eu conquistei, né? Não só na minha carreira profissional, mas na minha vida pessoal. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar e agradecer e orar, né, independente da denominação que você, ou da forma que você acredite, Sim, né? Mas gratidão é muito importante, não esquecermos que se você pode fazer algo pelo próximo, faça, isso é bom para o coração, sabe? É bom uhum, para essa passagem curta que a gente está aqui nesse planeta, sim, né? Então esse é apenas um caso, né? Esse é apenas um sim, caso. sim. Mas ótimo exemplo. E, é, como é que é essa relação de vocês, né? Aí falando do seu caso particular, com as outras equipes de narração? Se existe alguma troca? Porque você falou, né, que a equipe japonesa é uma questão, a equipe alemã é outra, você tem equipe de língua espanhola, tem essa troca, tem essa troca de figurinha, é bacana isso? É, Ajuda vocês? Como é que é isso? tem muito. Nós transmitimos com grupos de narradores, né? Nós Uhum, temos narradores coreanos, narradores chineses, narrando em mandarim, japoneses, alemães, franceses, italianos, nós em português, em espanhol, e em francês, são dois canadenses, mas transmitem em francês, e uhum, mais os americanos. Então, todos sim, esses são equipes de, no mínimo, dois, e Índia também, estava sim. esquecendo também o OBE, e também para a Índia. E nós nos encontramos nos pay-per-views, né, nos especiais da WWE. Nós vamos bem cedo para a arena, por medida de segurança, o evento geralmente é em volta de 7 da noite, nós temos que estar lá às 10 da manhã, Uhum. porque toda a É segurança o do mundo que a dia gente está inteiro vivendo hoje, o preparando, né? dia inteiro preparando. E eu, João, sou o piadista, o chato, porque uma coisa que é maravilhosa que nós temos, que às vezes não é valorizada, é essa nossa personalidade de brasileiros e brasileiras. Nós chegamos lá, eu já incomodo os japoneses, já incomodo os alemães, e fico, russos também, que são muito calados, né? E já boto apelido, e fico fazendo piadinhas, às vezes até nem politicamente corretas. No Uhum. começo eles ficavam bravos comigo, mas agora eles já dão risada, e às vezes eu faço teste, eu chego lá e fico quieto, assim, naquela de trabalhando, né? E eles ficam, o que tá, Uhum. Marcos, tá doente? O que tá acontecendo? Porque eu acho que essa oportunidade é a oportunidade não apenas para mim conhecer pessoas de outros países, mas também experimentar um pouco da cultura deles.
Uhum. Então eu troco informações, como eles narram, como as pessoas reagem nos países, e isso é muito importante. E é reflexo também de um período, depois que eu saí da ESPN, teve um período que eu trabalhei na Rádio das Nações Unidas, e ali Uhum. também eu tive contato com pessoas de vários países. E como jornalista, voltando à origem, né? Uhum. Sempre curioso, né? Como é isso? Como é aquilo? Como é a velocidade que você saiu? E o wrestling? E é popular? Não é? E eles adoram essa nossa curiosidade de brasileiro. Essa coisa de chegar. Eu me lembro Uhum. quando eu cheguei, dei um abraço nos colegas russos a primeira vez. Eles não são acostumados com esse tipo de coisa. Tipo, os caras até ficaram meio assustados, assim, cara. É, e agora não, né? E é interessante que nessa descoberta a gente descobre algumas coisas, João. Por exemplo, os indianos, eles são muito parecidos com a gente. Uhum. Família, festa, gargalhada, piadistas, gostam de futebol. Ou seja, eu antes de conhecer o pessoal da Índia, eu nunca imaginei que os indianos fossem assim, né? Uhum. Festeiros, né? Mas, enfim, esse intercâmbio com eles, para mim, é gratificante. Também serve como fonte de informação, porque como a WWE está cada vez mais internacional, Uhum. até 2019, 45% dos wrestlers da WWE eram nascidos fora dos Estados Unidos. Uhum. A tendência nos próximos anos é que a maioria dos wrestlers da WWE sejam de pessoas que nasceram fora dos Estados Unidos. Então, é essa internacionalização da WWE que é o futuro da companhia. E é por isso que esse meu intercâmbio com tantos colegas é realmente gratificante e é muito importante para o nosso trabalho. Sim, e você falando dessa questão da internacionalização, isso é um plano que a própria WWE já tem há algum tempo. Vocês são parte desse plano, né? Trazer para a língua portuguesa. O Brasil tem um mercado enorme dentro da luta livre, e com isso, aos poucos, brasileiros foram chegando na Sim. WWE. Nós tivemos o César Bononi, hoje nós temos o Arturo Ruas, Rita Reis, nós tivemos Tainara Conte também. Vocês tinham esse contato? Vocês mantinham um Eu, contato, ou era mais difícil? Porque realmente já tem a questão da distância. eles estavam em Orlando, né? Todos Sim, eles em sim. Orlando. Performance Center. Sim. Graças à tecnologia, que não tinha no meu tempo quando eu cheguei Uhum. aqui, João, graças à tecnologia, graças ao WhatsApp, eu acabei fazendo contato com todos eles, com exceção da Rita, que a Rita chegou mais no finalzinho, né? No final dali Uhum. de 2019. Mas a Tainara, continuo em contato com ela até hoje, tenho uma boa relação com o César, e o mais próximo, o Arturo Ruas, né? Toda vez eu mando o recado, ele já responde, né? O Guerreiro é realmente um grande amigo que eu espero ter por anos e anos, independente do que aconteça nos nossos caminhos profissionais. Realmente é uma pessoa muito boa que eu conheci nesse tempo da WWE. E você gosta de narrar, que eu já vi o NXT, né? Tem a coisa do Arturo Ruas, e quando ele foi Ai, draftado pro Raw, tem essa sensação diferente? eu vibro, porque é o nosso país. É Uhum. como eu sempre digo, tanto ele, como a Tainara, como o César, como a Rita, eles estão buscando seus caminhos profissionais, mas eles estão levando a bandeira do Brasil e muita gente que virá no futuro. Sim. Garotinhos e garotinhas que agora estão acompanhando o seu site, que estão aí com 7, 8, 9 anos, 20 anos atrás, eles nem poderiam sonhar em um dia ser um superastro da WWE. Agora sim, graças a pioneiros como o César Bononi, Arturo Ruas, Tainara, Rita. Inclusive, a última vez que falei com a Tainara, eu disse, olha, vocês são um orgulho para mim, porque assim como eu e o Roberto e o Lívio estamos aqui tentando criar o espaço do Brasil dentro da companhia em matéria de narração, vocês estão criando o espaço do Brasil dentro do ringue, nessa festa de nações. São europeus, asiáticos, pessoas do mundo inteiro que estão na WWE agora como wrestlers, né? E lá também está a bandeira do Brasil, sabe? Isso me deixa muito, muito orgulhoso. E vocês falando dessa questão do espaço no Brasil,
a gente vê na narração, como você disse, que vocês conseguem localizar muito bem. Porque eu que acompanho há muitos anos consigo ver e curtir, mas, por exemplo, a minha esposa, que começou a ver luta livre recentemente, ela consegue ver e curtir Uhum. da mesma forma, ter um outro tipo de experiência, assim como, às vezes, a minha avó, ou o Ou meu primo, que nunca viu, mas zapeou ali no Fox Sports, e a gente vê que tem uma liberdade de vocês de fazer piada, é, é fácil para vocês trabalhar essa liberdade criativa? Tem que ter um jogo de cintura? Como é que é isso para vocês? é, é fácil e nós temos uma liberdade, mas é o que eu chamo de liberdade com responsabilidade, por assim Sim, dizer. sim, claro, claro. Existe a ética, existem certos parâmetros que a companhia não abre mão, Uhum, certos temas nós não abordamos, né? Mas a criação, ela é incentivada. sim. Colocar o seu tempero no prato, né? Desenvolver a sua personalidade, isso é incentivado. E como você mencionou, João, quando nós começamos, a nossa missão não era apenas popularizar a WWE, mas tentar fazer com que voltasse uma coisa que nós tínhamos quando eu era um adolescente no Brasil, que era o fato da família se reunir para ver televisão junto. Então Uhum, sentava o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, os filhos sentados no chão, estava até o cachorro ali, todo mundo uhum, assistindo junto a novela, o, programas que eram feitos para toda a família. Com o passar dos anos, televisão de uma maneira geral, não é só no Brasil, aqui também, foi se segmentando. Então, era programa para adolescente, programa para adulto, programa para criança. E quem não era daquele grupo que estava assistindo aquela programação, você estava fazendo para agradar alguém ou para fazer uhum, companhia para alguém, mas não era para você aquele programa. uhum, As nossas narrações levam em conta que no nosso universo da WWE, por isso que eu sempre digo universo da WWE, uhum, ele é tão abrangente que você vai ter desde a pessoa que gosta de uma narração técnica, que quando o Undertaker aplica um Tombstone, ele quer ouvir Tombstone. Como você vai ver, vai ter aquele fã que está pela grandiosidade da coisa, pela emoção da coisa, de vibrar e xingar, e vai, ganhou, é. Então, crianças, adultos, então é tão variado que nós temos que ter essa flexibilidade, é por isso que nas nossas narrações, você pode notar, às vezes ela é um pouco mais de um jeito, mais séria, daí depois vai um pouquinho mais para o humor, uhum, porque esses grupos, todos eles merecem a nossa atenção. A gente não pode fazer uma narração só para um grupo específico, né? Só fazer uma narração técnica, iria agradar um uhum. grupo, mas aquele que você falou, né? Esposa, o amigo que de vez em quando, esse ia dizer, puxa, mas isso aí, cara, é só golpe, golpe, golpe. Então, esse é um cuidado que nós procuramos ter, eu, o Roberto e o Lívio, e eu espero que as pessoas gostem do produto que é apresentado. E fica fácil segurar, ter esse cuidado com o Roberto e com o Livre do teu lado, que ficam ali três gaiatos, né? Narrando, e às vezes a gente percebe que tem umas piadas que aí já dá uma risadinha, dá uma segurada. Essa relação de É, vocês já é antiga e vocês é. trouxeram para dentro do universo da WWE. O quão bom isso é para vocês, o quão ajuda você, Marco, dentro desse trabalho e dessa atividade. É fundamental. Porque, como dizem aqui nos Estados Unidos, você tem que ter uma química com o seu parceiro. Uhum, E química não se fabrica. Você pode colocar uhum, dois narradores excelentes lado a lado, mas se não tiver química, não funciona. uhum, E eu e o Roberto e o Lívio, desde o tempo da. Eu comecei a trabalhar com o Roberto, foi em 93, fazendo Sport Center, quando ele entrou para a ESPN. Então, já conheço o Roberto há muito tempo. E o Lívio entrou também. O Lívio fazia mais futebol, né? Mas eu fiz algumas coisas com o Lívio também. Então, nós temos toda uma vida que não é só a apresentação do show. Eu fui uhum. padrinho de casamento do Roberto Figueiredo. Eu não deixo ele esquecer, viu? Ele começa a O falar aqui, meu. gremista foi padrinho de casamento do Colorado. Eu isso que a gente faz na vida, né? Isso, eu vou ir para o céu quando chegar lá em cima. Eu disse, não, mas olha aqui, eu fui padrinho de casamento de um colorado. Ah, não, então pode entrar.
Mas é uma alegria, né? É uma alegria, nós nos divertimos, e todos nós, integrantes, nós temos essa paixão pelo esporte em si, pela WWE em si. Eu vibro, eu me emociono, eu quando vejo um combate que a coisa tá pegando fogo, eu torço, sabe? Geralmente a gente acaba discutindo, porque o Roberto gosta de um tipo de wrestler, eu gosto de outro, fica chamando os caras de baixinho, ele gosta de cara grandão, alto, forte. Para mim já a coisa não é por aí, eu acho que mais é habilidade. Então a gente tem essas, né, rusgas, assim dizer, no ar, mas acho que dá um temperinho especial pro prato. E você já consegue ter, você falou aí de Undertaker, Randy Savage, que são históricos, mas para além deles, você já consegue ter um carinho, um apreço maior por, por alguém lá dentro da WWE, algum lutador, lutadora, que você já, quando vai narrar essa luta, já fica no coração alguma coisa especial, ou todo mundo consegue ficar por igual contigo? Não, são vários. Porque, como eu falei, a gente vai às 10 da manhã e fica até às 7 da noite, no caso, né? Uhum, Para começar, são muitas horas lá dentro. uhum, Então, você vai para a cafeteria, estão lá, e uma coisa muito legal que tem na WWE, que eu sempre gosto de lembrar, é que a cafeteria nos pay-per-views é a mesma comida que o John Cena come, é a mesma comida que o rapaz que colocou as cadeiras para o público sentar come. Não tem essa história de ala VIP, não. É todo mundo ali. uhum. Então, nós, como narradores, a gente tem a oportunidade de sentar. Um dia você conversa com a Charlotte Flair, outro dia você fala com a Sasha Banks, ou o Roman Reigns, que é muito simpático, com todos esses wrestlers. E uma coisa que para mim é muito bom é que no momento que eu me apresento e eu digo, eu sou Marco, narrador para o Brasil, você fala Brasil, as pessoas abrem um sorriso. Nosso país tem um encantamento que é muito difícil. Eu moro aqui em Nova York há 30 anos. Uhum. Eu nunca encontrei alguém que tivesse algo de mal contra o Brasil. No máximo, assim, Copa do Mundo, porque aqui no meu bairro, onde eu moro no Queens, né? Então tem pessoas do Uhum. mundo inteiro, né? E eu Uhum. coloco a bandeira do Brasil na janela, não tô nem aí, né? Se o Brasil perde, então passa um buzina. Brasil, Brasil, me toca um A flauta, viu? corneta soa. Rola a corneta aqui. Tem muitos argentinos, tem colombianos, pessoas de vários países, né? Uhum. E esse contato com os wrestlers me levou a fazer amizade com alguns deles, né? Por exemplo, o Sin Cara, eu fiquei até surpreso, porque quando a gente conheceu o Sin Cara, né, mexicano, Uhum. eu e o Roberto, a gente conversando com o Sin Cara, e o Sin Cara disse, olha, eu venho de uma cidade muito pobre, muito crime, muito tráfico, é uma cidade violenta. A minha única alegria, quando eu era criança, no domingo, era ver o Ayrton Senna. Eu torcia pelo Ayrton Senna, ele foi meu herói, o Ayrton Senna. E naquele momento eu fiquei não apenas agradecido pela menção que ele fez, né, por lembrar o nosso grande Ayrton Senna, Uhum. mas pegando o que a gente falou antes, como o esporte toca a vida de pessoas que a gente não pode nem imaginar. O Ayrton Senna, o nosso gênio do automobilismo, correndo na Europa, tocando a vida do menininho lá no México, que talvez no seu ambiente, no seu bairro, não tivesse condições de ser feliz, mas aquela imagem do Ayrton Senna nunca foi esquecida pelo Sin Cara, que depois virou um superastro, né? Outro momento que me marcou bastante na nossa primeira WrestleMania, eu e o Roberto, apavorados, né? Olha ali é o Ric Flair, ali é o John Cena. Nós estávamos assim, né? Uhum. Criança na loja de doces, né? Olha ali, vamos lá, vamos tirar uma foto, vamos pedir um autógrafo. Lisonjeados, né? Com tudo aquilo. E a Paige e foi a primeira a superestrela e a Alicia Fox Uhum. vieram na nossa direção e disseram, vocês são novos, né? Daí, nós somos narradores do Brasil. Eles, sejam bem-vindos. Nos deram um abraço, aqueles abraços de brasileiro, Uhum. a Paige e a Alicia Oh, Fox, né? que maneiro. E aí, desde então, a Apollo Cruz, praticamente todos, né? Claro que existem exceções, um ou outro que é mais Uhum. fechado por seu temperamento, né? Mas eu diria que 90% deles
são profissionais, é como nós, estão fazendo um trabalho, tem suas famílias, tem as suas frustrações, tem o dia que acordou de mau humor, né? Mas são pessoas boas, pessoas doces. Você acabou de falar um pouco sobre a rotina de gravação. Ontem mesmo a gente estava conversando, você ficou a tarde toda aí gravando. Porque às vezes as pessoas pensam o quê? Você senta, a gente dá um fonezinho, fala, tá aqui, Marco, manda ver, Não, começa. eu, Como é que é essa rotina? Porque é puxada, é puxada. é puxado. Eu preparo muito em casa, Uhum, até por isso, porque o tempo é curto na WWE. Então, terça-feira eu não estou trabalhando lá, mas estou trabalhando em casa, né? uhum. Quarta-feira, por exemplo, ontem, eu já estava na WWE meio-dia e 30, e eu saí da WWE, era meia-noite e 15. Então, eu fiquei Caramba. 12 horas, eu gravei 3 programas ontem, o, uh, o recap do Raw, Main Uhum, Event, e depois o NXT mais tarde, né? uhum, E cada programa tem os seus superastros, tem as suas storylines que tu tem que te atualizar, né? E tem coisas que tu quer trazer novas. Por exemplo, você tem o Karrion Kross que retornou ao NXT. Daí você uhum. tem que lembrar antes da lesão como é que ele estava, como o Roberto bem lembrou, estava invicto, título, ou seja, é muita pesquisa que vem por trás, né? Não é como é realmente, João, não é só colocar os fones e vamos em frente. Tem muito trabalho de bastidores. E eu agradeço muito aos produtores, né? Nós temos uma garotada lá e realmente qualquer coisa, diz, cara, olha, eu estou ocupado aqui, preciso dessa informação. Eles vão atrás, sabe? Aquela garra de quem está começando na carreira, né? Então, o pessoal é batalhador. Você também falou da tua experiência aí, que você foi na WrestleMania e ficou, caramba, tem aqui o Ric Flair de um lado, alguém do outro. Eu tive uma experiência em 2017, eu estive no SummerSlam, aí pertinho de você no Brooklyn. Uh, Uhum. é maior do que a gente consegue ver na TV, na WrestleMania? Ou a TV é o limite pra gente? Eu sempre digo que a televisão ela tem abrangência, Uhum, mas ela não tem a profundidade da emoção, uhum, porque quando você está narrando uma WrestleMania, muitas vezes eu não consigo me ouvir. Isso que eu estou com fone, né? uhum, Fones nos ouvidos e microfone, mas é um oh! E você sente a massa, aquela massa humana, como se fosse um organismo, sabe? Que se expande, que diminui, que agride, que chora. Você sente aquela carga emocional quando você está numa arena. uhum. E para nós, narradores, é fundamental. É por isso que nós, infelizmente, tivemos essa pandemia, foi um ano difícil, nós fizemos transmissões sem público, agora aos pouquinhos, de maneira virtual. Tomara que ano que vem, com a vacina, se inicie um novo capítulo, mas não é nenhum exagero dizer que o público, os integrantes do universo da WWE são fundamentais, dão uma diferença do dia para a noite. E os wrestlers sentem isso também, Sim. porque é o contato da massa. E falando nisso, João, até também de um momento que me tocou muito, Uhum. em alguns dos especiais, e até em uma das WrestleMania, eu e o Roberto recebemos a visita de brasileiros que estavam lá assistindo o show, pessoas de vários estados brasileiros, pessoal com a bandeira, disse, vocês sempre diziam pra gente vir, eu vim, olha aqui, tá. Então tira foto, e aquele nosso carinho de brasileiro, os outros, Uhum. os narradores alemães, os japoneses, os chineses, que também são bastante tímidos, eles ficam olhando assim, sabe, pô, esse cara, a gente sabe quem é, eles já estão se abraçando, tirando foto com bandeira, mas é o nosso jeito de Sim. brasileiro, né? E, e, e foi difícil essa questão da pandemia. Está sendo ainda, né? Você ficou um período aí ausente, aí começa, né? A internet não é o limite onde está Marco Alfaro. Aí quando voltou, graças a Deus voltou, né?
foi necessário cuidado, né? Existe, para quem não sabe, o Marco mora em Nova York, na cidade de Nova York, e tem uma distância até Stanford considerável. 50 minutos de carro. Mas de carro e não dava para ficar andando assim, né? Inclusive foram medidas de saúde. Eu fiquei muito triste pelo afastamento, assim como o Roberto ficaria, o Lívio também ficou, por esse contato, porque eu sempre dizia para o Roberto, antes de eu ter essa licença, né? Eu sempre disse para o Roberto, Roberto, nesse momento, alguém que teve um dia ruim no Brasil, é a nossa chance de fazer essa pessoa desligar daquele dia ruim, dar uma risada, sabe, assim, viver uma emoção. Esse era o nosso, sempre foi o nosso dever, quando que a gente tenta em todos os programas, né? Mas, infelizmente, Nova York, vocês acompanharam no noticiário, foi a cidade americana que sofreu o maior impacto, principalmente no começo da chegada da Covid, né? Nós estávamos aqui com quase 2.000 pessoas mortas por dia, era algo inacreditável. E descrever é muito difícil. Eu já vivi aqui no September 11, né, no ataque do terrorista de 11 de setembro, né, mas dessa vez foi diferente, porque eram 11 de setembro todos os dias. Para vocês terem uma ideia, João, amigos e amigas, constante ambulância, levando as pessoas para o hospital, era constante, cada 15 minutos uma ambulância passando, você em casa, em quarentena, ordem do governo do estado, nós não podíamos sair, não podia sair, eu não podia ir para a WWE de carro, porque não dava para sair, e sair só de dia, entre determinadas horas, para ir comprar uma comida no supermercado, voltar para casa, coisas assim, né? E a WWE seguiu a orientação dos departamentos de saúde, principalmente o estado de Connecticut, que estabeleceu que não seria uma prática adequada você colocar 2 narradores em uma cabine pequena. O pessoal talvez não saiba, né? Mas uma cabine de narração é pequenininha, deve ter o quê? Uns 2,5 metros por 2 metros, mais ou menos essa é a área. Então, nós ficarmos ali 3 horas, não só nós, né? Os narradores em espanhol, os narradores chineses. Então, eles adotaram essa opção de manter apenas um narrador por língua. Então, o Roberto ficou comandando em português, tivemos um colega chinês, e o Carlos Cabreira, que é colombiano, ficou fazendo em espanhol, por um período, até o nosso retorno. E agora, recentemente, a WWE conseguiu estabelecer com 2, porém, nós não estamos na mesma cabine. Eu estou numa cabine e o Roberto está na outra cabine. É outra? Eu achei que tivesse algum distanciamento na mesma cabine. Não, é 2 cabines diferentes. Duas cabines diferentes, existe o monitor, né, onde está rodando o programa para ser narrado, existe uma câmera apontada para mim e um pequeno monitor que eu estou vendo o Roberto e o Roberto está me vendo. Então, como a narração geralmente é muito gestual, muitas vezes a gente faz sinal, existe aquela comunicação e nós podemos nos ver. E graças a Deus, graças ao nosso passado junto, rola normal, porque eu tô acostumado com o Roberto, ele comigo, eu sei quando ele vai falar, ele sabe quando eu vou falar, então quase a gente não acaba atropelando um outro, mas nós estamos pelo menos nesse período da virada do ano que vem, aos poucos, a coisa voltará como era antes, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem algum momento que você lembra, assim, que foi difícil segurar o riso? Alguma coisa assim que pegue? Deve ter vários. Quando eu faço essa pergunta geral, genérica, deve ter vários, mas algum que, primeiro, assim, que vem na tua cabeça? Olha, o Roberto, o Roberto, ele é muito fechado. E eu, pro Roberto dar umas tiradas, porque o Roberto, quando fala, ele não tem limite, é o politicamente incorreto. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto dele. E eu tô ali elogiando a Dana Brooke, né? Dana Brooke, fisiculturista, talento, o combate feminino, talento. Né? Primeiro comentário, ela tem mesmo que parar de largar o garfo e de ir lá na cafeteria. Assim, elogio para Dana Brooke, aquela grande super estrela, ela tem que largar o garfo de parar de ir para cafeteria, ficar na fila da cafeteria para comer.
Eu olhei assim, Roberto, sabe, não, eu não ficava lá, Trouxe o negócio de fora para dentro. porque ele também adora, sabe aquela coisa de, todo mundo deve ter, sabe aquele amigo que você conhece já há 20, 30 anos, que você tem essas coisas que você sabe o ponto que, não, aqui eu vou pegar, aqui eu vou derrubar ele ou ela, né? Uhum. E a gente tem muito disso, né? Quando eu comecei a elogiar, parece que eu tô vendo. Eu comecei a elogiar, e ele disse, não, agora eu vou falar a história do tem que largar garfo, falou um comentário bem machista, porque daí o Marco vai ficar bravo comigo, né? E foi isso, né? Esse é vários, né? Várias situações como essa. Aliás, essas situações acontecem todos os dias. Que maravilha. A gente já está quase encaminhando para o fim. É, algumas pessoas vêm e conversam com a gente nas redes sociais e já tiveram algumas pessoas que perguntaram assim, cara, eu vi o Marco, eu vi o Roberto, eu vi o Lívio, e eu quero entrar nessa de narração. Eu quero ser jornalista para ser narrador. Talvez de luta Legal. livre ou de esporte em si. Qual dica que você daria para essa galera? Se tivesse que dar uma, ó, só tem direito a uma dica. Aquela primeira que vai levar as outras. Qual seria? Olha, a dica que eu dou, siga esse caminho se é a sua paixão. Não siga esse caminho para ficar rico ou para ficar famoso. Se eu estivesse ainda lá em Criciúma, narrando os jogos do Criciúma, que foi meu começo de carreira, eu digo, eu também seria feliz. Talvez de uma maneira diferente, né? Eu Uhum. vim para cá, vim para Nova York, conheci o mundo, a minha esposa eu conheci aqui em Nova York, brasileira também, de Brasília, mas é a paixão pelo esporte que é o que conta. Não importa o veículo que você está trabalhando, se você está trabalhando numa rede nacional, ou se é um pequeno jornal do seu bairro, se é a rádio da sua cidade, é a paixão que conta. E o talento sempre encontra o caminho, sabe? Não se deixa bater pelo não, porque de cada 5 nãos vai aparecer um sim, um talvez, e o talento é que nem você tentar segurar água. Sempre escapa entre os dedos. O talento sempre encontra o caminho. Se você tiver paixão, dedicação e talento, você vai encontrar o seu caminho. E esse é o meu conselho. Maravilha. Marco, eu já tinha falado isso em off e eu deixo aqui registrado. Assim. Falar com você e te ouvir me trazem memórias afetivas maravilhosas. Não só na WWE, mas antes da WWE. Por isso que a gente quis conversar um pouco dessa caminhada até chegar à luta livre. E o que tem de gente que é atingida pela sua voz, do Roberto, do Lívio, é algo surreal. Porque nós, fãs de luta livre, nós sabemos que nós somos um nicho que vem crescendo. Mas com certeza o papel de vocês é fundamental para crescer. Até se as próprias promoções do Brasil crescem, é porque há um reconhecimento de que o Brasil é um mercado, de que há gente boa aqui, como vocês estão levando pra gente, né? Trazendo pra gente. Então eu deixo aqui pessoalmente, em nome do WrestleManiacos, um agradecimento muito grande, desejando para vocês e para você, Marco, especial um 2021 melhor ainda, que essas cabines separadas se encerrem, que a gente possa ver vocês juntos, que venham muitas WrestleManias e SummerSlams e Survivor Series da vida. Obrigado mesmo, deixa uma mensagem para a galera aí para a gente fechar e obrigado, só dá para agradecer nesse momento. Eu que tenho que agradecer, João, a você, ao Enzo, pelo convite, por essa oportunidade de conversar com a nossa gente, né, o nosso povo em todo o Brasil. Eu quero dizer a vocês que nós, aqui na WWE, ficamos sensibilizados com as mensagens que a gente recebe e diminui um pouquinho a saudade que nós temos das nossas famílias, da nossa terra, da nossa comida, da nossa pátria. E muitas vezes o nosso valor como povo brasileiro é diminuído. E eu posso dizer uma coisa trabalhando com profissionais do mundo inteiro. E não falo por mim, falo pelos brasileiros que estão no exterior. Nós não devemos nada a ninguém. Nós temos condições de fazer o mesmo trabalho que qualquer outro povo, outros povos, de realizar as mesmas coisas. E eu quero me despedir, João, agradecendo não apenas o convite,
agradecendo o carinho, porque eu recebi muitas mensagens quando eu estava afastado, né, até o meu retorno, pessoas que sempre palavras de incentivo, olha, estamos com saudade, tomara que volte logo. Eu sou grato e serei sempre muito grato a todas as pessoas que nos acompanham na WWE. E quando me cruzar com o Randy Orton, eu vou dizer, Randy Orton, aplica um RKO nesse 2020, que eu não aguento mais. Stop, que nunca mais, que 2021 apareça com saúde, que a gente possa abraçar as pessoas que a gente ama, que a gente possa lotar as arenas, que a gente possa gritar pelos nossos superaços, superestrelas. E eu, em nome do Roberto e do Lívio, vamos estar lá narrando com muito orgulho, trazendo uma narração brasileira da WWE. Muito obrigado, pessoal. E vocês têm um amigo, hein? Tem um amigo aqui, a qualquer momento, João, a qualquer momento, o Enzo, liguem e a gente bate um outro papo, tá bom? Com certeza, Marco. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos viram e nos ouviram até então. Lembrando sempre que nós estamos em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube. Todos são WrestleManiacos. E claro, acessem lá o nosso site www.wrestlemaniacos.com, melhor da luta livre nacional e internacional, 24/7 para vocês. Marco, muito obrigado mais uma vez. Gente, valeu. Mais uma para conta. Fiquem com a gente aqui no WrestleManiacos, porque somos maníacos por wrestling. Um beijo, um abraço e fomos.